Professor Jeová, vamos para a nossa última pergunta. É a respeito da como ou melhor, quais são as atitudes que podem contribuir para a resiliência e a superação, a exemplo de José, para nós hoje. Ok. Eu trouxe aqui algumas questões que eu considero assim, de máxima importância para a gente pensar isso, porque já que estamos falando de resiliência, a gente precisa pensar de que maneira desenvolver isso. Para além de falar o que para além de dizer que há pessoas resilientes ou não, é preciso perceber, e a história de José mostra isso para a gente, que existe um caminho que a gente pode trilhar para desenvolver a resiliência, para além daquilo que a gente já compartilhou, do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de listar é a humildade. Sofrimento é algo que faz parte da vida, faz parte da existência. Ontem o professor Eurípides conversou com vocês sobre Viktor Frankl, e eu ouvi o vídeo, eu quis, porque é uma pessoa que a mim particularmente me interessa muito. E uma das leituras de Frankl em relação à existência é que existe uma tríade trágica vinculada à existência, que é a questão do sofrimento, a questão da culpa e a questão da morte. E aí ele chega a dizer: quem pode dizer que nunca sofreu? Quem pode dizer que nunca errou? E quem pode dizer que não vai morrer? Então, sofrimento, culpa e morte são questões vinculadas à nossa existência. E se a gente quer lidar com isso, quer lidar com o sofrimento e quer desenvolver de alguma forma essa resiliência, a primeira postura que a gente precisa ter em relação à vida é a postura de humildade. Não é fato que quando nós estamos em sofrimentos a gente faz essa pergunta: por que eu? Deus, mas por que eu? Quando a gente faz isso, nós estamos nos colocando num patamar diferente das outras pessoas. A pergunta deveria ser inversa: por que não eu? Todo mundo sofre, por que eu, logo eu, seria poupado disso? Então, quando a gente desenvolve essa atitude de humildade, quando a gente reconhece que todas as pessoas estão passíveis de passarem por sofrimentos, inclusive nós, a gente já dá um passo enorme em relação a isso. Nós não temos muitos relatos vinculados a José, mas a gente percebe uma humildade em relação a isso, Não se vê José questionando, não se vê José revoltado, apesar de nós sabermos que o questionamento e a revolta são características humanas e nenhum problema em relação a isso, mas a gente percebe no final da história de José que ele cultivou a humildade. Num dado momento ele parou de se perguntar por que eu, e deve ter se questionado lá o porquê não eu, e isso de alguma forma acabou ajudando ele a superar o desafio. Outra questão importante que a gente percebe na vida de José, para além de reconhecer que todos nós somos suscetíveis ao sofrimento, é a questão da aceitação. José não queria ser vendido, mas uma vez vendido e uma vez comprado por um senhor de escravos, José aceitou essa condição. Não adianta revoltar, não adianta protestar, não adianta dizer que fizeram injustiças contra mim. Se é isso que eu tenho para o momento, então é a partir disso que eu vou trabalhar. Se essas são as únicas possibilidades que eu tenho nesse instante, é a partir dessas possibilidades que eu vou atuar. A gente consegue superar desafios, sofrimentos, quando a gente aceita, quando a gente reconhece. Se eu estou em sofrimento, eu preciso aceitar isso. Eu posso fazer alguma coisa em relação a isso? Posso mudar esse sofrimento? Não. Se não posso mudar, eu preciso me perguntar: que possibilidades eu tenho em relação a isso? José poderia ter sido só um escravo qualquer, mas já que eu sou escravo, então eu vou fazer o melhor. E fazendo o melhor de escravo, ele chegou à condição de praticamente quase senhor da casa. Foi preso, poderia ter se colocado num cantinho e ter ficado lá chorando, lamentando, mas o que é que ele fez? Eu estou aqui na prisão, sei que é injusto isso, mas enquanto estou aqui eu vou fazer o melhor que eu posso. Então a aceitação é isso, é reconhecer uma situação que eu não posso mudar temporariamente, mas é me perguntar: o que eu posso fazer na situação em que me encontro? Outra questão importante que a gente percebe na caminhada, na vida de José, é exatamente o cultivo da liberdade interior. A gente pode ser preso, pode estar aprisionado, como foi o caso de José, aprisionado a um senhor de escravos, aprisionado num cárcere, mas mesmo assim assumir essa postura de liberdade interior. E isso a gente percebe no tipo de relação, por exemplo, que José tem com Deus. Por duas vezes, tanto na casa de Potifar quanto no cárcere,
O testemunho que a Escritura dá em relação a José é que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Então esse testemunho, por várias vezes, ele é dado na Escritura, e isso mostra exatamente o cultivo dessa liberdade interior. Eu posso ser escravo do Potifar, eu posso estar num cárcere, mas eu sou livre, porque eu sei em quem eu tenho crido, porque eu adoro, eu sirvo ao Senhor, e ele tinha consciência clara disso. E uma última questão que eu queria mencionar é exatamente a questão da religiosidade mesmo, a questão da fé. O Senhor estava com José e José tinha consciência clara, tinha certeza absoluta disso. Deus está comigo, Deus está do meu lado, e eu sei que num dado momento, quando for o momento dele, o cativeiro vai ser virado de alguma forma, Deus vai intervir. E o final da história, no final do livro de Gênesis, a gente percebe exatamente isso, a intervenção de Deus na vida de José, e como isso foi significativo, não apenas para ele, para a sua família, mas para o mundo daquele tempo, e como isso, inclusive, é significativo para nós hoje. Eu penso que essas atitudes são atitudes que a gente percebe na vida de José e que individualmente e particularmente nós podemos cultivar, se nós quisermos, em momentos de sofrimento. E você vai passar por sofrimento, se não está passando ainda, pode ficar tranquilo que vai passar pelo sofrimento. Em nome de Jesus, isso não é maldição, isso é só uma declaração formal daquilo que é a existência humana. Então assuma isso. Assuma que você não é melhor do que eu e do que ninguém. Quando o sofrimento vier, ao invés de perguntar por que eu, só diga para o Senhor, por que não eu? Né? Então, está tudo certo. E você vai ver que vai ser bem mais fácil superar os desafios. Uma palavra da Escritura, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 3, que eu penso que tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando hoje. E a palavra diz isso para você, que você deve tomá-la para si. E não somente isso, mas também nos gloriamos, olha o que é resiliência aqui, ó. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Isso é o que eu desejo para vocês.